Pega a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número, deixa eu lembrar o capítulo. Amém? Capítulo número 49. Gênesis, capítulo de número 49. Você coloca, estava usando o QR Code, não põe ainda não. Gênesis, capítulo número 49, diz o seguinte, no verso de número, amém? Verso número 17. Dan será serpente junto ao caminho. Fala comigo, se Dan será serpente junto ao caminho. Uma víbora, fala assim, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares, mais forte, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. A Bíblia diz que Dan será o quê? Como a víbora. Deixa os adolescentes por enquanto aqui, depois eles saem. Dan será como a víbora junto ao quê? Ao caminho. Põe Gênesis capítulo 49, verso 17 para mim. Dan será como serpente junto ao caminho. Não, melhor, põe a foto de uma serpente aí para mim. Amém? Não vale familiares. Põe uma, a da natureza mesmo. Põe uma outra, porque essa aqui usou quarta-feira, essa é uma jiboia. Daqui não morde, aqui mata por contrição. Procura aí, tem uma serpente africana chamada mamba negra. Põe a mamba negra. Já ouviu falar dela? Mamba negra? Tem não. A mamba negra é a serpente mais perigosa do mundo. Ela vai achar lá. A Bíblia diz que Dan é como a serpente junto ao quê? Ao caminho. Ele fica ali espreita, porque a serpente fica sempre o quê? Camuflada. E quando passa o cavaleiro, ela morde o calcanhar o quê? Do cavalo. Fazendo o cavaleiro cair o quê? Para trás. Preste atenção. Por que ela morde o cavalo e não o cavaleiro? Porque um dos meios de Satanás te atingir é atingindo quem te ajuda. Para que serve o cavalo? Para carregar o preso. Para te levar. Naquele período não tinha carro, então o cavalo era um meio de transporte, era sinônimo de riqueza. Cavalo ainda hoje é sinônimo de riqueza, sabia disso? Alguns milionários acumulam a sua riqueza através do quê? Criação de cavalo. Milton trabalhava transportando cavalo. Os cavalos, Milton ia no calor e os cavalos iam no ar-condicionado, não era, Milton? Cavalo de mais de 1 milhão. Você está conseguindo achar, Samara? A Samara vai achar que ela é muito inteligente. Meu Deus do céu. Ela é inteligente com 2 pernas. E solteira, viu? Se você é inteligente também. Fazer um meio de campo aqui. Vocês me têm que casar. Eu estou orando para o ano que vem fazer um tanto de casamento. Vocês tudo tem que casar. Todo mundo está solteiro aqui. Eu estou orando para vocês casar. Vocês têm que passar o que a gente passa. Coisas boas. Aos maridos querendo rir. A esposa olha para ele. Ri para você ver. Preste atenção, então um dos meios de Satanás te ferir é ferindo quem o quê? Te ajuda. Fala com os ferindo quem nos ajuda. Por isso que ele morde o calcanhar. Por isso que ele morde o calcanhar não do cavaleiro, mas do cavalo. Fazendo com que aquele que está sobre o cavalo caia para trás. E eu falei que queria orar por aqueles que nos ajudam. Pega o óleo para mim. Tem mais pastores nessa manhã ou só tem eu de pastor aqui nessa manhã? Tem outro pastor aqui nessa manhã, além do pastor Claudinei? Vem cá o pastor Claudinei. Vem cá a Marli também. Vem cá o Deivinho. Vem cá a Ana Paula. Vem cá a Nilce também. Deixa eu ver aqui. Eu quero orar por aqueles que nos ajudam. E quem ajuda a igreja? Aqueles que oram, aqueles que intercedem, mas também aqueles que dizimam e que ofertam. E muitas vezes o diabo ataca as finanças daqueles que dizimam e ofertam, para que eles não consigam dizimar e ofertar. Porque quando fere aquele que te ajuda, fere também a sua marcha, a sua caminhada. Olha para mim, quem tem um negócio próprio que levanta a mão? Você tem que orar por aqueles que te ajudam, seus clientes. Você tem que orar por eles. Ela está achando a imagem da mamba negra. Ela está achando lá, vai achar. Então, você tem que orar por aqueles que te ajudam. Quem te ajuda na sua casa? A sua esposa. Você tem que orar por ela. Quem te ajuda? Os seus filhos. Você tem que orar por eles. Quem te ajuda? O seu marido. Você tem que orar por eles. Porque a Bíblia diz que ele vai ferir o calcanhar daqueles o quê? Que nos ajudam. Amém?
Amém? Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Você tem funcionários que são bons, que dão resultado, ora para eles, sabe por quê? Senão, outro pode desanimar o coração dele, ou uma outra empresa pode levá-lo. Você está me entendendo, irmão? Agora, a gente só sabe o valor daquilo que nos ajuda quando a gente o quê? Perde. Você fala mal do teu carro, meu carro é ruim. No dia que ele quebra, você tem que andar de ônibus, você fala assim, meu Deus do céu, aquele carro era uma benção. É como o irmão que brigava todo dia com a mulher. Brigava. Um dia encontrei com ele no portão, a mulher foi embora. Estudou, formou enfermagem, casou, e ele estava ali no portão um dia chorando, pastor, aquela danada foi embora, pastor. E sabe qual que é o problema, pastor? Foi não, irmão. Depois que ela me largou, a bicha ficou mais bonita ainda, pastor. Eu sofro calado. Então, vamos dividir aqui a fila aqui. Vem cá, eu quero orar por aqueles que têm investido na obra de Deus. Então, você que é dizimista, que é ofertante, vai ungir você vai vir aqui para o altar, nós vamos ungir, você vai ficar aqui, eu vou orar por você. Vem rapidinho, põe uma música aí para mim, enquanto isso. Tá. Colocou a mamba negra. Tem ela com a boca aberta? Custou achar, podia ter falado antes, né? Mas é essa daqui. Obrigado, Savara. Então vai unge todo mundo. Aí vocês vão ficar. Acho que não vai caber todo mundo aqui. Aí vocês podem voltar para o lugar que eu vou orar por você. Eu vou orar por você para que o Senhor guarde a sua vida. Para que o Senhor guarde a sua vida. Para que o Senhor guarde a sua vida. Para que o Senhor guarde a sua casa. Para que o Senhor guarde a sua família. Pai, nós estamos aqui nesta manhã para orar por aqueles que nos ajudam, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor é com aqueles que nos ajudam. E nós oramos, ó Deus, por toda serpente camuflada que fica escondida. Meu Deus, por todo o laço que Satanás muitas vezes arma na oculta, na beira do caminho, camuflado debaixo de uma coisa boa, debaixo de uma situação boa, mas vem para trazer prejuízo, vem para trazer dor, vem para trazer enfermidade, vem para trazer morte. Senhor, nós queremos repreender nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aquele que não consegue entrar no caminho, mas que fica à beirada, que fica camuflado, que fica escondido, para trazer prejuízo, para trazer morte, para levar a queda, para trazer atraso nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Meu Deus, que seja repreendido em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós queremos ungir. Ô Nilson, arreda para cá, por favor. Que aí, quem não passar por você, vem para o lado de cá, arreda para cá, fica mais aqui pertinho. Isso. Nós queremos ungir aqueles que nos ajudam. Você que foi ungido, vai para o seu lugar e fique em pé. Levante a sua mão e fala: Senhor, me livra de todo atraso, me livra de todo laço, me livra de toda cilada, me livra de tudo aquilo que vem para causar prejuízo, me livra de tudo aquilo que vem para ferir aqueles que me ajudam. Começa a orar, fala: Senhor, eu abençoo a minha esposa, se você é casado, os meus filhos, se você tem uma empresa, os meus colaboradores, se você tem um negócio próprio, meu Deus, eu abençoo aqueles que me ajudam, e eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que vem para atrasar, que tudo aquilo que vem para atrasar, que tudo aquilo que vem para me fazer cair para trás, para me fazer voltar atrás, para me fazer desistir dos meus sonhos, para me fazer desistir dos meus projetos, tudo aquilo que vem para atrasar os meus projetos, para atrasar os meus sonhos, para atrasar a minha caminhada, para atrasar o meu progresso, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor é com aqueles que nos ajudam, e nós ungimos cada um deles agora, nós invocamos a proteção do céu. Ele diz: ó Senhor, detivem a nossa salvação, detivem o nosso livramento, nos livra, Senhor, daquilo que nós não conseguimos ver, que os nossos olhos não conseguem enxergar, nos livra nessa manhã, nos livra, nos livra, nos livra. Nos livra, levante a sua mão e fala: Senhor, me livra, Senhor, me livra daquilo que os meus olhos não conseguem ver, me livra daquilo que está camuflado, me livra daquilo que o inimigo tem tentado infiltrar na minha casa, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus negócios, aquilo que ele quer infiltrar para trazer atraso, prejuízo, derrota. Senhor, me livra, me livra.
Me livra, fala para Ele, me livra, Senhor. Me livra, Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor. Me livra, Senhor, me livra, Senhor. Me livra, Senhor, me livra, Senhor. Me livra, Senhor. Fala, Deus, eu não quero voltar atrás. Aquilo que vem para me atrasar, aquilo que vem para me fazer parar, aquilo que vem para me fazer parar. Me livra, Senhor. 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 Me livra, Senhor, me livra, Senhor. Me livra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que vem para atrasar a minha caminhada, a minha marcha, aquilo que vem para atrasar os meus sonhos, meus projetos, aquilo que vem para me fazer parar, aquilo que vem para destruir, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que é como um veneno, Senhor, para me fazer cair. Me livra, Senhor. Me livra, Senhor, 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 me livra, Senhor. Pede o Senhor para te livrar. Fala, Senhor, me livra, livra a minha casa, Senhor, livra a minha família, Senhor, livra o meu lar, Senhor, livra, 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 Senhor, livra, Senhor. A inveja, a palavra do invejoso, o olhar do invejoso, me livra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode tirar a música, põe o instrumental, deixa só a arte aqui para mim. Olha para mim, irmãos. A força de uma serpente está onde? Na boca. Na boca. E eu quero orar para Deus quebrar palavras amaldiçoadoras. Palavras amaldiçoadoras. Irmão, tem gente que vai na sua casa e sai de lá e fala, morrendo de inveja, fulano não merecia ter o que ele tem. Palavras de desprezo. A Bíblia diz que ele fere o calcanhar, não do cavaleiro, mas do cavalo. Irmão, de repente, o que está te causando dor não foi o que o diabo te causou, mas é aquilo que ele tem causado naquelas pessoas que estão ao seu redor. Está te fazendo parar, está te fazendo atrasar, está te fazendo desanimar. Olha para mim, quem começou uma casa que não conseguiu terminar, levanta a mão. Você começou a casa, mas ele não terminou, você tem que fazer algumas coisas. Levanta a mão, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que no Senhor está o efetuar e o querer. O Senhor deu a bênção de começar. E o Senhor vai dar a bênção de terminar, Senhor. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Se faltou o recurso, o Senhor vai dar o recurso. Se faltou o ânimo, o Senhor vai dar o ânimo. Se as portas se fecharam, o Senhor vai abrir. Tudo aquilo que aconteceu para atrasar esse projeto, que caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor levante pessoas para ajudar o teu filho. Meu Deus, tem gente que vai dar ele as coisas, tem gente que vai chegar lá e falar assim, olha, você não colocou o piso, eu ainda vou te dar o piso. Você não colocou o telhado, eu vou te dar o telhado. Você não colocou, eu vou te dar isso, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar isso. Meu Deus, move. Porque os homens negociam com dinheiro, nós dependemos da tua graça e da tua misericórdia. Nós repreendemos também aquela oração contrária, o invejoso, a invejosa, aquele que foi lá, aquele que diz, nunca vai conseguir terminar um negócio tão grande desse. Meu Deus, frustra a palavra do diabo, do inimigo, a seta que ele lançou, e faça o milagre que nós precisamos em ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim, você, quem está aqui, que tem um sonho, tem um projeto, mas algo aconteceu e atrasou. Está tudo parado. Tudo parado. Irmão, quando a gente para de fazer uma coisa, para recomeçar é muito difícil. Por isso que eu gosto de fazer as coisas rápido aqui na igreja. Eu dei vinda trabalhar, eu gosto de fazer rápido. Se começou, agora tem que terminar. Nós começamos a pintar o prédio, aí vai colocar fita de LED, agora tem que terminar, agora vamos pintar a igreja toda por dentro. Já começamos, agora vamos. Eu não gosto de deixar coisa que começou no meio do caminho parado, porque é uma maldição. Aí você chega lá, põe a porta, não põe a janela, põe a cerâmica, não põe a pia, põe a televisão e não liga, começa a tirar a carteira e não termina, tira a carteira e não compra o carro.
ou muitas mulheres que estão aqui que tirou carteira e não consegue dirigir. Deus vai te dar a capacidade de você dirigir, mas você é inteligente, você conseguiu ser mãe, você conseguiu ser esposa, você conseguiu formar na faculdade, então você é capaz. Não deixa o diabo falar que você não consegue, não. Fala, eu sou capaz. Pastor, mas meu coração vai até na boca. Mas vai com o coração na boca, batendo na goela. Se alguém buzinar e achar ruim, buzina de volta. Mas faz, você é capaz, você é capaz, você é capaz de fazer, você consegue fazer. Levante a sua mão, Pai, tudo aquilo que Satanás fez para atrasar os nossos projetos, Senhor. Enfermidades, problemas familiares, contendas. Meu Deus, o diabo, ele é um linguarudo que fica à beira do caminho. Aquilo que entrou camuflado no nosso coração. Como se fosse um bom conselho, mas é uma palavra do diabo para nos fazer parar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Meu Deus, a Bíblia não diz que somos mais do que derrotados, mas a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Então nós só aceitamos aquilo que a tua palavra diz. Nós não aceitamos uma palavra que não venha do céu e que não seja do Senhor. Destrava, Senhor. Levanta aqueles que nos ajudavam e que caíram. De repente o ajudador dessa mulher, o marido, vinha para a igreja com ela, com alegria. Hoje fica em casa com a cara amarrada. Senhor, levanta ele. Tira aquilo que Satanás colocou no coração dele. Talvez, meu Deus, é o filho, a filha que fechou o coração. Arranca, meu Deus, aquilo que o diabo colocou. Talvez a porta fechou, meu Deus. Talvez o trabalho, o gerente, aquele que está acima, meu Deus, o coração dele se fechou e ele não deixa que ela seja promovida. Senhor, muda o coração dele, Senhor. Mas nós declaramos que nós não vamos cair para trás, a gente vai correr para frente, em nome de Jesus. Unge as nossas vidas com a unção do boi selvagem, que arrebenta a cerca no peito. Se não conseguir arrebentar o arame, ele pula por cima, mas ele alcança o objetivo. Que nada venha nos parar, que nada venha nos cercar, que nenhuma cerca, que nenhum limite venha nos segurar, Senhor. Que o Senhor nos torne veloz, que o Senhor nos torne rapaz. Tira de nós a procrastinação do amanhã, e nunca começamos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, vivifica o nosso interior. Dá-nos ousadia e coragem, em nome de Jesus, amém. Fala comigo assim, eu recebo, em nome de Jesus. Isaías, é feio esse negócio atrás da gente, tira essa boca aberta atrás de mim agora, eu cansei. Isaías capítulo 11, obrigado meninas, os adolescentes podem ir. Isaías capítulo 11, verso de número 2 e 3, 1 e 2, perdão, Isaías capítulo 11, verso de número 1 e verso de número 2, amém? Isaías 11, verso número 1 e verso número 2. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Pode deixar esse versículo, Pai, essa é a tua palavra, que o teu Espírito fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. A Bíblia diz que sobre Jesus repousava o Espírito de sabedoria, fala comigo, esse Espírito de sabedoria, e também de inteligência. Olha para mim, irmão, Deus pode te tornar sábio, Deus pode te tornar inteligente. Eu ouvi alguém dizendo que o QI do brasileiro é abaixo de 80. Imagina. Falaram isso. Mas quem nos criou é o Senhor, e quem nos deu inteligência é o Senhor. E nós temos falado sobre família, e eu quero falar sobre família, mas dentro da perspectiva da sabedoria. A Bíblia diz que sobre Jesus estava o Espírito de sabedoria e também o Espírito de conselho. Sabedoria e também conselho. Abaixa só um pouquinho no retorno instrumental, só um pouquinho, tá, gente? Vocês estão fazendo trabalho jóia. Espírito de sabedoria e o Espírito de conselho. O que significa sabedoria? No dicionário diz que sabedoria é conhecimento, sensatez, prudência, bom senso para tomar boas decisões, discernimento, capacidade de aplicar o conhecimento de forma inteligente e com bom senso ou juízo.
A sabedoria vem do conhecimento, ou da experiência, ou de maneira sobrenatural, de maneira divina. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus era uma pessoa dotada de uma sabedoria muito grande, e nós precisamos ter essa sabedoria nas nossas vidas. Precisamos ter essa sabedoria nas nossas vidas. Eclesiastes, capítulo de número 8 capítulo 9 diz que havia uma cidade que estava sitiada, e dentro dela havia um homem velho e muito pobre, mas que era sábio. E com a sua sabedoria, ele conseguiu livrar aquela cidade. E ele diz que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. A sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria é melhor do que a força. É interessante que ser forte fisicamente não é garantia de sucesso. Mas ser inteligente, ser sábio é garantia de sucesso. E sabe, Jesus era uma pessoa sábia. Do livro de Isaías capítulo 7, no verso 15, a Bíblia diz que Jesus comeria manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Fala comigo, se rejeitar o mal e escolher o bem. Eu quero abrir um parênteses, a sabedoria está até na hora de comer. Até na hora de comer. Provérbio diz, se você for um homem glutão e for convidado para comer na casa do rei, põe uma faca na garganta. Tem aquelas pessoas que vão almoçar na casa de alguém, não quero recriminar você, nem não, só quero te ensinar. E ela coloca aquele prato de comida, aquele morro. Em cima do morro ela vai pondo as coisas. E ela vai arredando para lá e para cá. E sai de lá com aquele negócio equilibrando. Não, quando você for comer na casa de alguém, coloque pouco. Coma quantas vezes você quiser. Mas coloque pouco. Até porque tem comida que é bonita e é ruim. E você põe aquela montanha e fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou destruir essa montanha? Um dia eu fui em um lugar, comida tão bonita, eu falei assim, eu vou pôr mais disso aqui. E coloquei bastante. E quando eu coloquei, que eu provei, foi, puxa vida. Oh meu Deus, a oração é só sobre coisa mortífera, não é sobre comida ruim, então não vai funcionar. E eu fui comendo aquele negócio rápido, você come rápido o que é ruim, para colocar o que é bom, para empurrar e para ficar livre daquilo ali. Mas a Bíblia diz que a sabedoria está em tudo. Jesus comia manteiga e mel, a sabedoria está em tudo, até na alimentação. E a Bíblia diz que a sabedoria fará com que ele rejeitasse o mal e soubesse escolher o que é o bem. A pessoa sábia, ela tem a capacidade de rejeitar o mal e escolher o bem. A nossa sabedoria, olha para mim, é demonstrada através das escolhas que nós fazemos. Por isso, se você está ficando velho e não está ficando sábio, você não está aprendendo a viver. Salmo 90, ele diz, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração, o quê? Sábio. Ele disse que com o passar dos anos, nós precisamos alcançar um coração sábio. Em Mateus capítulo 13, verso 54, quando se fala da sabedoria de Jesus, a Bíblia diz, Mateus 13, 54, se você puder colocar para mim, por favor. A Bíblia diz que todos admiravam da sabedoria de Jesus. Todos, de sorte que maravilhavam e diziam, de onde que veio essa sabedoria e estas maravilhas? As pessoas admiravam a sabedoria de Jesus. Agora tem gente que é admirado pela sua ignorância e pela sua burrice. Você viu que a pessoa, mas fulano é mais burro do que uma porta. E quando chama ele de burro, os burros ficam ofendidos, falam, mas eu não sou assim. As pessoas, tem gente que é elogiado pela sua teimosia. Tem gente que ele ama ser teimoso. E deixa eu te falar uma coisa, a pior coisa que um pai ou uma mãe pode chamar um filho é de teimoso. Porque teimosia lembra o que é Satanás. A Bíblia diz em Tiago que Satanás, ele conhece a palavra, ele até estremece, mas ele não obedece. O teimoso é aquele que sabe que está errado. Eu sei que estou errado, mas eu vou continuar errado, porque eu faço as coisas somente do meu jeito. Toda pessoa teimosa não é sábia. Toda pessoa teimosa não é sábia.
A pessoa pode ser de oração, pode ser de intercessão, pode ser, mas a teimosia não deixa ela ser sábia, porque quem não é teimoso, ele tem a capacidade de ouvir conselhos e chegar à sua própria conclusão. Mas o teimoso, ele é complicado. Jesus era louvado não pela sua teimosia, não pela sua ignorância, mas pela sua sabedoria. Não quero te ofender, mas as pessoas se orgulham da sua ignorância. E elas dizem: pastor, eu não sei ler nem escrever. Você não sabe porque não quis aprender. Ser ignorante não é motivo de orgulho. Ser ignorante é motivo de humildade. Eu preciso aprender mais. Eu preciso aprender mais. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso me autoeducar. Eu preciso buscar aprendizado. Olha para mim, se eu quero crescer, eu preciso o quê? Aprender. E não tem como aprender sem ter alguém para o quê? Te ensinar. Pastor, mas eu não tenho um professor em casa para me ensinar, mas você tem os livros. Mas você não gosta de livro, você gosta de ver vídeo engraçado. Porque o engraçado e o tosco é o que dá visualização na internet. Você pode ver as coisas mais toscas, mais sem sentido, são as que mais têm visualizações. As coisas que vai te fazer crescer e melhorar, elas não têm tantas visualizações, porque o ser humano, ele quer ser tolo. E a tolice é algo que vem do diabo. O diabo quer cegar o seu entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento, mas quando você se converte, Deus quer abrir o seu entendimento. Deus quer abrir o nosso entendimento. Jesus, ele era louvado pela sua sabedoria, e a sabedoria de Jesus é demonstrada através das suas atitudes. Mateus capítulo 21, a Bíblia diz que chega lá os fariseus para tentar Jesus, e eles fazem uma pergunta para Jesus. No verso número 23, os sacerdotes, os líderes religiosos e as autoridades chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus: fala com que autoridade você faz essas coisas. Explica como que você faz essas coisas. Olha o verso 24. Jesus então fala: vou fazer para vocês uma pergunta. Se me responderes, eu vos darei e direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou da terra? Os fariseus falam o seguinte: se a gente falar que é do céu, ele vai perguntar: por que vocês não creram? Se a gente falar que é da terra, nós vamos apanhar, porque todo mundo acredita que o batismo de João é do céu. Irmãos, a sabedoria de Jesus. Irmão, nem toda pergunta merece resposta. Nem toda pergunta merece resposta. Tem pessoas que dizem: pastor, o que o senhor acha disso? Eu falo: não vou falar nada, não vou optar. A minha função aqui não é ser teólogo, é ser pastor, é cuidar de gente, ensinar pessoas, não perder tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Tem pessoas que gostam de programas de debate e ficam horas e horas debatendo. E sabe o que acontece no final do debate? Cada um sai de lá acreditando naquilo que sempre acreditava. Um não muda a cabeça do outro. Quem é calvinista continua calvinista. Quem é armeniano continua armeniano. Não muda a cabeça. Porque debater não é mudar a cabeça do debater, é eu me orgulhar da minha sapiência, da minha sabedoria e da minha capacidade. Eu não vou ficar debatendo com vocês. Sabedoria, fala com isso, sabedoria. Mais forte, sabedoria. Agora, por que muitas casas estão em ruína? Pela falta o quê? Sabedoria. Provérbios capítulo 14, verso 1. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua o quê? Casa. Mas a tola com as próprias mãos o quê? A destrói. Se não tiver sabedoria, você não vai edificar a sua casa. Se não tiver sabedoria, você não vai edificar a sua família, porque a sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento, o bom senso, com ética e com juízo, e muitas vezes ela vem de experiências, ou ela vem de maneira sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e de ninguém cobra nada. A mulher sábia vem edificar a casa, e as mulheres ficam assim: pastor, mas só cobra da gente que é mulher. E os homens? Meu marido é igual uma porta da casa de madeira, com aquele gonzo barulhinho.
Não muda. E olha para mim, outra ignorância do ser humano é não querer mudar. As mudanças são necessárias. Um pai não vai poder tratar um filho de 15 anos da mesma maneira que ele tratava quando ele tinha 5. Uma mãe não tem como conversar com a filha casada do mesmo jeito que ela conversava quando ela era solteira. As mudanças não acontecem. A nossa igreja tem mudado, nós temos investido para mudar. Nós não mudamos a mensagem, mas a maneira de proclamar você pode mudar para alcançar mais pessoas. Pessoas que não são sábias são presas ao passado. Imagina hoje você chegar aqui na igreja com aquela gravata que os assembleanos usavam, rabo de tio. Quantas vezes que eu vi pequeno ir na igreja, aqueles irmãos com aquelas gravatas bonitas, que na época era moda, e eles pregavam com a pochete. E eles abriam a pochete e tiravam o óculos. Imagina. A sabedoria está em saber mudar, em fazer a leitura do tempo e do momento, em saber a hora, muitas vezes, de falar e a hora de calar, em saber a hora de avançar e a hora de... E sabe quando Jesus fala, e por que eu mostrei a serpente? Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba, mas sábios como o quê? A serpente. Jesus disse que cobras são seres sábios. Qual que é o ser mais forte, mais poderoso da natureza? O leão. Mas não tem leão em todo lugar. Qual que é o ser que todo mundo quando vê quer matar? Mas tem cobra em todo lugar. Porque elas são sábias. Elas sabem a hora de aparecer e a hora de esconder. Elas só dão um bote na hora que elas têm certeza que vai alcançar o objetivo. Elas sabem como agir. A natureza nos ensina. Agora, olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, no verso 19, verso 3, para os homens. Se a mulher sábia edifica a casa. Provérbios 19, verso 3, por favor. A astutícia do homem o perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá contra o seu. Põe na linguagem de hoje para mim, por favor. Ache esse versículo da linguagem de hoje, para os homens poderem entender. A Bíblia diz que a insensatez do homem trará o quê? Destruição. A falta de juízo é que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ele põe a culpa em quem? Sabe o que está fazendo você como homem destruir a sua casa? A sua loucura, a sua falta de juízo. A falta de juízo. Em vez de comprar uma casa, você compra 10 carros. Quantos irmãos eu conheço que não tem aonde morar, mas tem 10 carros? 5 bicicletas. Pelo amor de Deus, a falta de juízo faz a pessoa cair a quê? Na desgraça. Homens, se a mulher sábia edifica a casa, o homem que não tem juízo, um homem que é insensato, um homem que não é sábio, ele traz desgraça para casa. Ele traz desgraça para casa. Um dia alguém disse, pastor, uma mulher bonita estava dando de cima de mim, e na hora que eu olhei no espelho e vi minha cara, eu falei, só pode ser o diabo. Eu já discerni na hora. Não podia ser o Senhor. A falta de juízo traz o quê? Desgraça. A falta de juízo, irmã, traz desgraça. A quantidade de feminicídios, a quantidade de homicídios. E no fundo, não em todos, porque tem homens que são loucos, que são doentes, que acham que mulher nasceu para apanhar, que acham que mulher nasceu para ser escrava. Tem homem que é doente, que é louco. Mas também tem mulheres que abusam. A Bíblia diz que o marido traído, a sua raiva, a sua ira, o seu ódio, não passa e não acaba. Não passa e não acaba. A mulher, quando é traída, ela fala para o marido assim, você ama ela? O marido, quando é traído, fala assim, você dormiu com ele?
Não importa se você ama, eu quero saber do corpo. A mulher, quando é traída, fala assim, eu vou puxar o cabelo daquela sirigaita. O homem fala assim, vou matar. O homem só pensa em matar. Sim ou não, irmão? Só pensa em matar. Isso é do homem, mas a falta de juízo, você tem que ter sabedoria, porque a falta de juízo faz a pessoa... Agora, olha para mim, cadê os homens que estão aqui? Alguns estão tão desanimados de ser homem, que assim, acho que... Pergunta, você é homem, cara? Não há dúvida. Está quase, deixa para lá. No entanto, ele põe a culpa em quem? Hã? Ninguém que põe a culpa. Quantos homens você já viu assim? Ele traz a desgraça para a casa dele e fala assim, Deus, onde estava Deus nessa hora? Mas não que você estava mexendo com a mulher na rua, Deus estava lá, sei que você virou as costas para ele. Estava lá. Na hora que você fez aquele financiamento, que você sabia que não tinha como pagar, e que o colega lá, que o vendedor, aumentou sua renda, criou uma renda fictícia, para o seu crédito ser aprovado, Deus estava lá, mas você virou as costas para ele. Faltou o quê? Juízo. Quando a gente era pequeno, mamãe falava, meu filho, cria o quê? Cria o quê? Juízo. Cria juízo. Cria juízo. Mas olha para o jovem, pastor, mas você só fala para o marido e para a esposa, e os jovens? Tem jovem destruindo a sua casa, a sua vida e o seu futuro. Olha Provérbios capítulo 7, no verso número 7. Provérbios 7, verso 7, põe, vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Põe o verso 8. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina, onde morava uma certa mulher, e ela passava por perto da casa dela, e passava por perto da casa dela, e ao anoitecer, quando já estava escuro, verso de número 10, aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta, cheia de malícia, verso número 11, e ela era espalhafatosa, e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas. Olha para mim, sabe qual é o problema dos jovens? Sabe por que você não casa, menino? Você gosta de mulher safada. Quanto menos vestida, mais você apaixona. Quando você vê uma moça que tem caráter, que quer compromisso, que não vai para a cama para você na primeira noite, essa não serve para você. Vamos ao verso 7. Ele era o quê? Sem o quê? Sem o quê? Experiência e sem o quê? Juízo, sem sabedoria. Põe o verso número 9 para mim, como que ela era? Vamos ao verso 9. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida, a roupa sedutora, e aí tem homem que não olha o conteúdo, só olha a embalagem. Se pegar veneno e colocar num vidro de coca, ele toma. Cheia o quê? De malícia. Verso de número 10. E aconteceu, verso número 11, verso 11. Era espalhafatosa, ou outra tradução diz que ela não ficava parada em um lugar, ela fica de lugar em lugar, andando sempre o quê? Pelas ruas. Irmão, você tem que buscar sabedoria. Tem que buscar sabedoria. Uma vez eu estava namorando, já tinha convertido, e minha namorada, o ex dela só ficava atrás dela. E um dia ela disse para mim, você tem que lutar por mim. Você tem que lutar por mim. Eu falei com ela assim, filha, mulheres no mundo tem milhares, vida eu só tenho uma. É melhor um covarde no céu do que um corajoso no inferno. Eu só luto por uma pessoa, por mim mesmo. Vou lutar por você não. Melhor a gente terminar. Ela disse, mas eu não vivo sem você, eu também entendo isso. Modéstia à parte falando. Eu não vivo sem você. Eu disse para ela, você vive sem mim. Você me conheceu com 18 anos, que você fez os outros até fazer 18 anos. Eu vivo muito bem sem você, só não vivo sem Deus. Olha para mim, geralmente quem diz que não vive sem você, consegue viver sem você sim, porque viveu muitos anos sem te conhecer. Verdade, irmão? Mas o jovem era o quê? Sem juízo. O homem que fez a casa cair na desgraça, ele era o quê? Sem juízo. Sem juízo. Sem sabedoria. A mulher que destruiu a casa era o quê? Sem juízo.
Não tinha juízo. Irmão, do tempo que eu estou vivendo, estou tentando descobrir aquela pessoa que consegue fazer algo escondido. Não existe nada escondido em cima dessa terra, irmão. Não existe nada escondido em cima dessa terra. A falta de sabedoria tem sido a razão da ruína de muitas casas, de muitas famílias, de muitas vidas. A falta de juízo, a falta de bom senso, a falta de buscar conselhos com pessoas certas. Sabe qual que é o problema do ser humano? Olha para mim, depois que cai que ele pede ajuda. Por que não pediu quando estava sendo tentado? Sabe qual é o problema dos casais? Quando está brigado, que um já empurrou o outro pela janela, já jogou as roupas na rua, e que liga o pastor, vamos nos separar. Por que não pediu ajuda antes? Por que não pediu ajuda antes? É o problema de nós homens. Cadê os homens que estão aqui? Depois que você está mijando em cima do pé, que a próstata está desse tamanho, que você vai no médico. Vai antes, previne a saúde, sabedoria. Previne a saúde. Eu sei que como homem você tem que dar a vida pela mulher, mas se você puder escolher viver muitos anos, ela por amor e antes de você, não tem problema. Cuide da saúde. As mulheres morrem menos que os homens. Porque o homem, quando vai para o médico, tem que levar no carrinho de mão pela esposa. Estou lá, estou torto. Cuide da saúde. Cuide da saúde. Falta de juízo, falta de sabedoria. Traz desgraça, traz ruína. Ela ficava esperando e alguma esquina, volta o verso de número 8 para mim, verso número 9. Verso 8, perdão. Põe o verso 8. E ele passava por perto da casa o quê? Dela. Outra tradução diz, não vá na porta da sua casa. Olha para mim. Todo homem que eu conheço, que foi na porta da casa, ficou. É uma conversa, é um flerte, é um coraçãozinho, é isso e aquilo. Ah, minha geladeira quebrou, o cara não sabe consertar. Ele não sabe, ele acha que gás de geladeira é gás de cozinha. Mas ele acha que vou lá consertar. Todos que for na porta da casa dela fica. Cadê o jovem que está aqui? Se você for, você cai. A sabedoria não está em lutar contra o pecado. A sabedoria está em fugir do pecado. Porque quem luta contra ele, muitas vezes perde. A sabedoria muitas vezes está em o quê? Fugir. Bloquear o número, bloquear as conversas, bloquear o Instagram, bloquear o Messenger, bloquear tudo. Bloquear tudo, bloquear mesmo. Ah, pastor, olha o dedinho querendo bloquear e não bloqueia. 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 Seja sábio. Quem quer ser sábio aqui? Por que muitas famílias estão sendo destruídas? Olha para mim. A falta de sabedoria. A falta de sabedoria no orar. Fala com falta de sabedoria. No orar. 1 Reis capítulo 3, verso 9 e verso 10. A Bíblia fala de Salomão, e o Senhor apareceu para Salomão de noite. E perguntou: Salomão, o que você quer? Portanto, dá-me o quê? O que Salomão pediu? Olha o verso número 10. E Deus gostou de Salomão ter pedido o quê? Sabedoria. Põe outra tradução. Outra tradução diz que Deus se agradou das palavras de quem? Salomão. Olha para mim, irmão. Você tem que saber orar. Oh, Deus me ajuda. Mas ajudar o quê? Oh, Senhor, me ajuda. Mas ajudar o quê? É muito genérico. Oh, Senhor, muda meu marido. Mudar o quê nele? A cor do cabelo, fazer ele ficar careca, gordinho? Não, Senhor, muda ele porque ele é ignorante, ele não sabe falar, ele não sabe negociar. Todo negócio que ele faz só dá prejuízo. Senhor, muda ele. Não deixa ele fazer negócio mais não. Que quando eu for fazer negócio, se o Senhor não estiver perto, me coloca perto dele para me falar, não faz. Muda ele, Senhor, porque ele é um beberrão, fica no boteco, mas eu quero ele na igreja, na tua casa, na tua presença. Muda ele, Senhor, porque ele não tem ânimo para ir para a igreja, não tem força. Senhor, ele não consegue sair de cá para ir para a igreja. Senhor, em nome de muda essa situação. Ora com sabedoria. Mas a pessoa olha assim: Senhor, eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento, Senhor.
Eu não aguento, mas não larga. Então você aguenta. Não adianta você falar para Deus que não aguenta. Tem que orar com saber. A Bíblia diz que Deus se agradou do pedido o quê? De Salomão. O Salomão já era sábio antes de ser sábio. Aprenda a orar da maneira correta. Ô Senhor, abra uma porta para mim. Mas porta aonde, meu filho? Não, Senhor, eu trabalho como pedreiro, eu trabalho como engenheiro, eu trabalho como arquiteto, eu preciso, Senhor, de clientes, para que eu possa fazer projeto. Meu Deus, eu quero fazer projeto grande, eu quero projeto acima de R$ 5.000. Senhor, eu não sou desse cliente, mas o Senhor sabe onde ele está, o Senhor vai fazer ele chegar até mim. Você está me entendendo, irmão? Eu ficava orando quando a igreja começou, Senhor, envia as almas, envia as almas, envia as almas. Aí Deus falou, para as almas vir, o corpo tem que vir tudo junto. Então você vai ter que ir lá, atrás das pessoas, buscar os corpos. Eu ficava orando, Senhor, manda obreiro para a tua obra, manda obreiro. Eu falei, eu já mandei, você tem que treiná-los, você tem que ensiná-los, você tem que discipulá-los. Você tem que saber orar. Você quer orar para a sua esposa? Senhor, muda minha esposa, que ela é muito chata. Mas chata como? Senhor, ela fala muito, ó, que não se pode. Ela gosta de fazer uma fofoca. O Senhor não aguenta ela fazendo fofoca. Eu ouço, mas pergunto de quem que é. Mas não é porque eu gosto, não. É porque... Senhor, ela não pode ver um cartão de crédito que ela gasta, ela estoura. Meu Deus, aquela unção que o Senhor falou que vinha sobre o dínamos, veio, foi no cartão de crédito, ela explode tudo, ela gasta tudo, Senhor, muda ela para mim, faz ela ter mais juízo. Senhor, meu filho, a minha filha, está andando com aquela fulaninha, eu não gosto daquela fulaninha, porque eu sei que ela é complicada. Senhor, causa um negócio lá para os dois não conseguirem andar junto. Tira essa amizade do coração dela, faz elas brigar. É verdade, para acabar com essa amizade. Mostra para ela quem essa pessoa é. Eu sei o que ela é, mas ela não se mostra. Abra os olhos. Você está me entendendo, irmão? Tem que orar com sabedoria. Você está me entendendo, sim ou não? Tem que orar com sabedoria. Deus, eu tenho essa loja aqui. Para me manter, eu preciso vender 10 mil por mês. Eu preciso vender 10 mil. Senhor, então, me ajuda a vender 10 mil por mês. Manda gente aqui para comprar. No final do mês eu quero somar e quero ver que entrou 10 mil. Que é o tanto que eu preciso. Amém? Amém? Sabe por que muitas pessoas têm destruído a casa? Porque falta sabedoria no conversar. Fala com isso, sabedoria no conversar. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 20, verso de número 3. Provérbios 20, verso 3. Põe para mim, por favor, que eu já estou encerrando. Vocês estão me entendendo? Está aprendendo alguma coisa? Provérbios 20, verso 3. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Põe outra tradução para mim. Olha para mim. Sabe por que a contenda não acaba na sua casa? Porque você gosta de briga. Pessoa sábia não fica brigando, não. Ele evita a contenda. Qualquer tolo pode começar uma briga. Mas quem fica fora dela é que merece o quê? Elogio. A contenda na sua casa não acaba. Irmão, a gente vê isso todos os dias. O marido chega e fala assim, amor, eu queria te pedir perdão, sabe, não vou fazer. Perdão de quê? Não acredito nesse pedido seu, não, é só da boca para fora. Não acredito. Você está interessado em alguma coisa. E vai só aumentando o quê? A contenda. Só vai aumentando a contenda. Burrice. Burrice. Ou tolice. Você quer ver? A gente que é pastor, já resolveu isso várias vezes. 2 irmãos desentenderam, coloca os 2 para resolver a situação. Tudo se resolve com o quê? Perdão. Mas aí começa a aumentar a contenda. Porque eu fiquei sabendo que você falou mal de mim. O outro falou assim, mas eu também fiquei sabendo que você falou mal de mim. Mas o que você falou de mim, nossa, Deus me entristeceu muito. O outro falou assim, e eu fiz 7 noites sem dormir, 7 dias sem comer, 8 dias com o olho aberto, à noite, igual um sapo cantando. Eu falei, Senhor, me ajuda. O outro fala, mas você me feriu. E fica 2 horas querendo descobrir quem feriu mais.
vai só aumentando o quê? Na sua casa é assim. Sabe por que não tem paz na sua casa? Porque toda vez você desenterra o mesmo assunto, a mesma conversa. Você lembra, amor, aquele dia eu queria sair, você não foi comigo? Agora, amor, 10 anos se passaram, eu não saio com você. Oh, meu Deus do céu, é uma cobra no buraco, esperando. Irmão, olha para mim, tem pessoas que gostam de prolongar a contenda, que gostam de prolongar a discussão. Irmãos, faz parte do ministério, mas a coisa que eu mais tenho dificuldade de trabalhar é com casal. Porque eles nunca chegam num acordo. Você fica lá 10 horas da noite, estão no mesmo assunto, 11 horas a mesma coisa, meia-noite a mesma coisa, 2 horas da manhã a mesma coisa. E não chega num acordo, porque falta humildade, falta sabedoria. No final não quer paz, quer briga, quer contenda. Dá vontade de levantar, colocar um ringue e falar, sai no tapa então. Resolve esse negócio, vai pro fight. Você quer briga? Ou você quer paz? Olha para mim. Você quer ter paz ou você quer ter razão? Quem quer ter razão nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. A sabedoria está em ter paz. Você quer ver outra coisa? O cara está vendo televisão e tem a mulher na frente. Nós vamos conversar agora. Aí o time toma de 2, o cara revoltado. E aí? Olha para mim, pessoas tolas prolongam a discussão e a contenda. Fica prolongando. Fica o quê? Prolongando. Olha o que está em Provérbios capítulo 18, verso 6 até o verso 9. E eu já vou encerrar. Porque eu quero falar sobre os 4 pilares da sabedoria, mas eu não vou falar hoje, não vai dar tempo. Quarta-feira eu falo. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma o quê? Você já viu no trânsito? Que esse cara pequenininho, um pastor aqui da igreja, não vou citar o nome dele, gostava de brigar no trânsito. E ele foi abastecer o carro. E aí o cara entrou na frente dele e começou a xingar o cara. Ai, buzinando. Diz aí, quando abriu a porta do cara, que o cara colocou o pé para fora. Dizer que o cara era tão grande, demorou meia hora para sair do carro, tão grande que era o cara. Eu falei assim, meu Deus, dizer que as forças dele acabou. Aquela mulher do lado. Eu falei assim, meu Deus, e quando o cara caminhou para o lado dele, que saiu, já com a mão na cabeça. A sorte é que parou um outro carro atrás. Ele tinha feito um culto numa favela, e os meninos que mandavam lá estavam no carro de trás. Os caras desceram do carro, falou com o cara assim, ô grandão, o que você está caçando com o pastor aí? Aí ele falou assim, aí dizer que daí a coragem brotou na hora, é mesmo. Olha para mim, irmão. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele quer? Surra. Ele não quer resolver o problema. Sabe por que sua casa não melhora? Olha para mim. Porque você não quer resolver o problema, você quer ficar discutindo. Você não quer resolver. Não quer resolver. Sabe o que quer resolver? Eu errei também. Esse dia eu fui conversar com uma pessoa aqui da igreja, ela falou assim, pastor, isso era a situação. Estava até eu e a Marli, eu falei assim, olha irmã, quero te pedir 2 coisas. Primeira coisa, perdão, porque eu realmente deveria ter participado de tudo isso que você está falando. Perdão, me perdoa. Mas a segunda coisa que eu quero fazer é explicar porque que eu não fui. Mas antes de me explicar, eu quero te pedir perdão. Antes de explicar, eu quero te pedir perdão. Tem hora que a gente quer explicar demais e não quer pedir perdão e nem liberar perdão. Olha o verso número 7, eu já vou encerrar. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias o quê? Palavras. Uma discussão, quanto mais você fala, pior as coisas o que ficam. Fala com essa pessoa do seu lado, quanto mais você fala, pior fica. Você quer ter paz? Ou você vai ficar usando essa boca sua de mamba negra,
só para ficar... ou para resolver o problema? Você quer ter paz? Você quer ter paz? Você quer ter paz? Ou você vai ficar discutindo a vida inteira? Olha para mim. Eu e meu irmão ficamos muito tempo sem conversar. E nós temos paz. Sabe o que resolveu? Cheguei para ele e disse, olha, fulano, eu sei que você errou, mas eu também errei. Não quero falar dos seus erros, que eu só quero reconhecer os meus. Eu errei nisso e nisso, quero te pedir perdão. Eu vim para te pedir perdão. Eu não vim para falar dos seus erros, eu vim falar dos meus. Eu errei e eu quero te pedir perdão. Sabe qual é o problema do ser humano? Que quando ele vai pedir perdão, ele quer mostrar que ele tem razão. Teve um irmão que veio aqui na igreja e veio me pedir perdão. Irmão, no dia que ele me pediu perdão, me causou mais problema ainda. Eu falei, meu pai do céu, o Satanás tem que fazer um curso com ele. Verso número 8. O mexeriqueiro ou o fofoqueiro, os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saborear. Sabe por que não tem paz? Isso acontece muito em família. Os dedinhos nervosos. Manda mensagem. Fulana, mana, eu não aceitava. Você não sabe que fulana falou do seu vestido. Aí manda para o pai. Papai, fulana falou isso do senhor. Aí o pai fala para a mãe. Ela está falando de nós. Aí fala para os netos. E a contenda. Mexerico. Corta o mexeriqueiro, corta o fofoqueiro. Corta aquela... Irmão, a pior pessoa que tem no ministério é o que fica caladinho, que não fala nada na hora, mas fica disseminando. Não tem isso, irmão? É um santo. Acaba a reunião, os dedinhos nervosos. Falando, não concordei com aquilo que o Devinho falou. Ele está pensando que ele é quem, que ele é quem, que ele é quem. Satanás está te usando. Satanás está te usando. E você está ficando igual ao diabo. Pastor, por quê? Porque Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe quem é filho de Deus? É quem põe pano quente, é quem traz paz, é quem ameniza a contenda, é quem aumenta a contenda, é filho do diabo. Sabe por que não acaba? Você é tolo. Você não quer resolver problema, você quer só aumentar o quê? A discussão. Você não quer resolver. Você só quer o quê? Aumentar. Você não quer acabar com o problema. Você quer aumentar o problema. Aí nunca vai ter paz na sua vida, nunca vai ter paz na sua casa, nunca vai ter paz na igreja. Eu conheço pastores que destroem a igreja, sabe por quê? Toda conversa fiada que ele ouve vai lá tirar satisfação. Irmão, eu vim cá em nome de Jesus, eu fiquei sabendo que o irmão falou isso e eu quero tirar isso à prova. Vai para a oração, irmão. Vai para a oração. Você está querendo saber demais das coisas da terra e não está sabendo nada que vem dos céus. Sabe como que Deus defende pastor? É quando ele se cala e ora. Aí Deus age. Deus age. Deus age. Irmão, eu vim aqui porque o irmão falou que eu usei o texto e a exegese errada ontem. A minha homilia... O irmão não sabe nem o que é homilia. Ele acha que confunde omelete com omelete. Foi o pastor de queijo. Não sabe, o cara vai lá tirar satisfação. Você não vai viver em paz. Volta o versículo de número 7 para mim. Porque quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. O que o seu inimigo vai usar contra você é o que você mesmo tem falado. Vamos ficar de pé. Você quer paz? Você quer razão? Você quer sabedoria? Você quer paz na sua casa, na sua família, no seu ministério? Você está aprendendo alguma coisa essa manhã? Será que eu estou falando com as pessoas certas, sim ou não? Você está aprendendo? Deus quer que haja paz na sua casa, amém? Fala comigo assim, eu sou filho da paz. Eu promovo a paz. Eu falo da paz. Eu vivo a paz. Eu quero a paz. Fala assim, eu não sou sem juízo,
para trazer desgraça para minha casa. Eu não sou tolo, eu não sou tola para destruir a minha casa. Mas eu quero sabedoria. E eu tenho sabedoria do alto, de cima, do céu, para fazer a vontade de Deus.